Olá, eu sou a Mônica. Você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, Mônica Leitora Erudita. Vou deixar meu wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo de presente, e peço encarecidamente. Se você for adquirir qualquer produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você poderá ajudar algum produtor de conteúdo digital. Das recados, hoje eu trago as minhas leituras do mês de julho. Foi um mês bem produtivo, a maioria dos livros foram finos. Tem uma leitura que foi 50%, que aí eu vou continuar agora em agosto. Eu só estou com um livro em mão, pois os outros eu peguei na biblioteca. E aqui com o meu caderninho de apoio, aqui eu faço as anotações de tudo aquilo que eu leio anualmente. E aí, a primeira leitura que eu fiz foi A Maldição do Cigano, que hoje a Suma publica só com o título de Maldição. É um livro bem interessante. Estou em dúvida se eu li em junho ou julho, mas está aqui anotado, então eu acho que eu li de fato em julho. Na Maldição ou Maldição do Cigano, que foi a versão que eu peguei, a gente vai ver a história de Bill Halleck. Ele é um homem que ele é advogado, casado, pai de família, tem uma filha, e ele está dirigindo e de repente acontece algo no carro que faz com que ele bata num pedestre, numa mulher, essa mulher cigana. Quando essa mulher ela vai vem a óbito e aí ele vai a júri, né? Bill Halleck, por causa desse acidente. E aí o juiz não deveria presidir aquele caso, pois tem um certo vínculo de amizade com Bill Hallington, no caso o juiz Hollington, e é um juiz meio desonesto. E o Bill Hallington, apesar de não ter feito aquele acidente, aquela batida, aquele óbito de forma proposital, ele deveria responder por aquilo e ele é absolvido. E na saída do tribunal, um cigano, ele chega, toca nele e o amaldiçoa. E essa grande maldição é sobre o emagrecimento. Ele é um homem obeso e simplesmente o cigano manda que ele emagreça. E por mais que ele coma muito, e no livro tem esse trecho que ele come até 7.000 calorias por dia, ele vai perdendo peso paulatinamente, algo que no início o deixa surpreso e feliz, passa a ser objeto de medo, e aí ele percebe que sobre ele para uma grande maldição. A maldição do cigano não vem só para o Lenk, mas também para o juiz Hamilton, pois ele é desonesto, e para uma outra pessoa que está ali na história, que seria uma espécie de patrulheiro. Ele entende que tem que procurar esse cigano para que ele reverta essa maldição. E aí ele contrata um gangster Ginelli para ajudá-lo nesse sentido. E Ginelli ele consegue ter êxito no encontro do cigano, ou melhor, o cigano é o Lenk, né? Então, o Ginelli ele consegue convencer de uma certa maneira esse cigano a reverter essa maldição. Só que o final é de explodir a cabeça, porque no tempo que ele está emagrecendo, o Bill Halleck, ele se afasta da família, ele tem conflitos com a esposa, e a esposa até tenta interditá-lo por achar que ele está ficando louco. Muito bom. O final para mim foi surpreendente, mas um surpreendente que acho que se encaixa dentro de um aspecto de maldição e vingança. E eu acho que a grande lição que o livro traz é aquela coisa apesar da impunidade aparente no nosso dia a dia, dos fatos das coisas que acontecem,
nada fica totalmente impune e sempre a nossa vida vai trazer o retorno de algo ruim ou errado que a gente faz. É interessante porque nessa história tem um tiroteio. Aí queria citar esse tiroteio num dado momento da história, que é um tiroteio que acontece no livro Os Estranhos, que é uma ficção científica de Stephen King. E esse livro ele também faz ponte com outro livro, Trocas Macabras, porque para quem leu Trocas Macabras, eu não finalizei, mas já li uma boa parte, pelo menos de início. Lá tem uma loja de objetos raros e essa loja ela também aparece, né? Então eu achei interessante. Eu nem sabia disso, dessas referências. Aí fica a dica para vocês lerem A Maldição, pois é um livro curtinho, tá bom? Se eu não tiver, se eu tiver lido em junho, me desculpe, mas eu não lembro e eu também não fui conferir o livro da leitura dos meses de junho, tá bom? Eu quero citar uma outra leitura de um clássico, O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. É uma história que, minha gente, que super amei. Não acho que seja o melhor clássico da face da Terra. A história vai se passar na década de 20 e aqui a gente vai ver um narrador contando a história do Grande Gatsby, um homem rico, emergente, e a história se passa numa festa. E é muito interessante porque ali vai ter um triângulo amoroso entre o Gatsby, a Daisy e uma outra pessoa. E o final foi muito bom, apesar de trágico. Então, assim, gostei muito. Eu tinha uma impressão, antes de ler a obra, eu imaginava que ia ser uma obra mais violenta, com mais dados e descritivos de cenas de violência, de sexo, droga, bebida, etc e tal. Mas não foi assim. Mas é muito interessante porque o Guedes ele é um emergente rico e ali a obra, por isso que fez tanto sucesso, mostra um pouco a mudança de padrões de uma sociedade mais comedida, uma sociedade mais moralmente mais comedida, e no Grande Gatsby a gente vê situações meio assim de liberalidade, né? Do costumes e hábitos de vida. Então, assim, super recomendo. É um livro fino também, então acho que vale a pena vocês conferirem. E aí, li também Memórias do Subsolo. Aí eu já estou com o livro em mãos, inclusive gravei alguns trechinhos de livro. Essa leitura eu fiz em LC com Deuíges, Carlos, Nunes e Lore. Eu vou deixar a arroba do canal deles para vocês conhecerem. Inclusive, Carlos Nunes fez uma resenha muito boa. Eu não sei se Deuíges vai fazer resenha, mas ela fez também trechos de livro. E aí acho que vale a pena vocês conhecerem essa história que o narrador ele começa a contar a história do presente para o passado, ele já com 40 anos. Inclusive, Carlos deu uma dica muito boa de um livro, de um filme contemporâneo. Eu não tenho assistido muito, mas assisti ao filme e achei que foi bem ok para quem lê a obra. A diferença é que aqui é uma história mais antiga, né? 1800 e tarará, e o filme se passa talvez na década de 90, e aí é uma pegada mais contemporânea. Em vez de ele escrever um caderno, um relato de um diário, anotações, ele grava vídeo. E o nosso protagonista, ele começa a fazer reflexões sobre a vida, ele é muito melancólico, acho que ele oscila muito de humor e com isso faz com que a narrativa se torne um pouco pesada no início. Eu confesso que a primeira parte eu não me identifiquei tanto, porque é muita reflexão, e a gente não sabe, a gente não entende muitas vezes as citações dele, porque não são só reflexões, são citações que, ao meu ver, quem não conhece a história, a segunda parte do livro, da metade para o final, fica boiando e meio que flutuando no que ele traz. E esse homem é um funcionário público muito amargo, ele tem dificuldade de se relacionar, tanto em estabelecer amizades,
ele é muito rancoroso, ele cria situações de conflito com o soldado, ah, ele quer estar com esses amigos numa comemoração, de uma despedida de alguém, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ele é muito rancoroso e eu sinto que ele tem uma grande dificuldade de se aceitar, né? Ele tem baixa estima, é visível isso, e ele também tem uma dificuldade financeira, e acho que isso ajuda também a ele ser amargo, porque ele se veste mal, ele não tem uma vida confortável. A segunda parte é mais ok, porque aí a gente vai ver ele falando de um encontro que ele tem com uma prostituta, e ali ele meio que flerta com ela numa tentativa de romance, mas ao mesmo tempo que ele flerta com ela, ele não a quer perto de si. E o homem do subsolo é um homem com várias camadas, e particularmente eu acho que ele tem uma personalidade, apesar de eu não ser psiquiatra, ah, ele tem uma personalidade antissocial, porque todo mundo, por mais difícil que seja, consegue ter amigos, consegue se relacionar com parentes, cônjuges e amigos em sociedade. E ele tem essa inadequação muito forte e ele tem muita raiva, muito rancor de todo mundo. Eu gostei muito do livro. Se eu não tivesse começado esse livro em LC, com certeza seria um livro que eu iria abandonar, não iria seguir. Mas graças a Deus, muito obrigada, pessoal. A LC foi maravilhosa. Fizemos dois chats de conversa, um primeiro e um segundo. E se Deus permitir, em 2027, esse grupinho continua fazendo mais LC. Gostei muito, gostei muito. Dr. Epps, eu não acho uma leitura fácil, eu não cheguei a ler grandes calhamaços de Dr. Epps, mas é um livro realmente que exige um pouquinho mais. Não se engane com a finura do livro, pois apesar de fino, é um livro que exige um pouco mais, pensamento muito mais, pensar um pouco mais. Existe também uma certa pesquisa, mas não é um livro que você não vai entender nada, você vai entender, principalmente depois que você lê praticamente 50% da obra. E aí eu não estou com o livro em mãos, eu peguei na biblioteca pública também Moby Dick, um clássico que eu tenho muita vontade de ler. Aí peguei num tomo de volume 1 e 2. O volume 2 já está aqui em casa, já comecei a ler. Mas eu quero falar da primeira parte do livro, que tem lados difíceis de ler, porque é muito descritivo, fala sobre as diferentes espécies, mas eu queria citar aqui, primeiro, tem um ponto bem interessante da tradição baleeira, quando ele coloca os homens do mar, os trabalhadores do mar, como pessoas que fazem artefatos. E eu acho que muita gente já ouviu falar de até artefatos feitos, gravuras feitas com dentes de baleia. A história começa com o nosso narrador, Ismael, ele falando sobre esse desejo de viajar. E lá a gente vai ver o Capitão Acabe, que é um homem que perdeu uma das pernas por causa da baleia Moby Dick. Ela é diferente das outras porque ela é branca e se distingue muito bem das outras. E o Capitão Acabe é um homem cruel, severo, que deseja caçar Moby Dick. A gente vê aspectos do colonialismo, quando Emanuel ele se relaciona no sentido de amizade com Kepap, mais ou menos assim é o nome do homem, um neozelandês que pratica atos de canibalismo, e ele vai também nessa expedição. A gente vê outros elementos muito interessantes na obra, quando o Melville ele descreve as diferentes espécies, ele fala sobre artefatos de pesca e a vida mesmo no mar, né? É bem explícito também os diferentes momentos de humor daquela embarcação, dos homens da embarcação, e as relações de hierarquia e
também uma certa violência que existe no convívio ali entre os homens. E como esses conflitos eles são minimizados e trabalhados. A caçada do Moby Dick é o ponto principal do interesse de Acabe, mas os homens do mar eles podem também correr atrás de outras coisas, outros prêmios, riquezas, pois isso dá uma atenuada no cansaço, na fadiga e no período longevo que compreende a expedição. Né? Isso é uma maneira de meio que de controle mesmo dos diferentes aspectos. Há uma rebelião ali e é muito interessante. Inclusive, a gente vê as diferenças de classes e também o tratamento bem específico que se dá aos homens do mar de raça preta, né? Os negros. Pois a gente vai ver um cozinheiro, e um cozinheiro até já de muita idade, e a gente vai ver como ele se posiciona dentro daquele barco e as funções que cada um estabelece, né? É bem interessante isso. O autor ele faz essa distinção mesmo de cada um e a importância de cada um para a consecução daquela expedição. E essas funções são tão delimitadas que quando há um interesse de alguém em fazer com que alguém assuma o papel dentro de uma ou outra função diferente, vai haver ali um certo conflito que vai ter que ser sanado. Eu gostei muito do mês, não foi um mês de quadrinho, foi mais de leituras, leituras mais curtas, e agora em agosto eu pretendo, além de outras leituras que estão em andamento, eu quero finalmente terminar Moby Dick. Quem quiser comentar, fica à vontade. Gratidão e até a próxima. Tchau, pessoal!